Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de maio de 2020. Hoje nós temos um dia aí marcado pela tensão. Temos ata do Copom daquela última reunião, a ata divulgada hoje. Temos o vídeo aí que o Sérgio Moro tá mencionando como a melhor prova sobre a sua acusação. Petróleos aí vão crescendo, expectativa pela reabertura, segunda onda de contaminação, enfim. Temos bastante coisinha para ver depois da vinheta. Estamos aqui, pessoal, com o mercado em cima, Estados Unidos. O que nós temos? Estava em terreno negativo. Vou pegar aqui o S&P, subir um pouco a tela só para mostrar melhor. Ele estava em terreno negativo ao longo da madrugada e agora está aí flertando terreno positivo, né? Isso é muito bom, bacana. Porém, hoje está sendo um dia para o mercado americano de muita tensão política. Trump com as acusações contra a China e já falando, não vamos rever a primeira fase do acordo, aquilo lá está feito. E a China falando, a gente está cumprindo a nossa parte, a gente está comprando lá a soja conforme combinado. Só que tem um detalhe, eles estão comprando soja do mundo inteiro, eles precisam comer, né? Óbvio isso. E, desculpa, pode até ter alguns americanos meio bobões, mas o Trump não é. E ele sabe que isso é só meia verdade. De qualquer forma, essa tensão está deixando os investidores um pouco ansiosos, um pouco nervosos, com o dedinho aí na venda ou com o dedinho para comprar put aí já mais engatilhado. Isso afeta um pouquinho, sim, o mercado americano, que agora parece que de manhã já deu uma acalmada aí da tensão política. Os petróleos vêm subindo, Brent sendo cotado a $30,51 e o WTI, o petróleo light, sendo cotado a 25,48. Essa alta do petróleo se dá em razão de que foi anunciado aí pelo OPEP+, OPEP+, né? Foi anunciado por eles um novo corte na produção e, apesar disso, mesmo assim, a Saudi Aramco, que é a maior petrolífera do mundo, anunciou aí um prejuízo na casa dos 25%, né? Continuando, o índice VIX está em terreno médio, aí está mantendo seus 27,35, o que é ótimo estar abaixo de 30, é muito bom. Pena que o Brasil descolou, né? O Brasil deu uma descolada, mas eu vou mostrar no Ibov. A gente também teve aí uma redução na volatilidade. Isso é ótimo, tá, gente? Isso é muito bom, eu vou explicar isso com mais calma. Índice DXY, o dólar, índice dólar, o dólar contra as principais moedas do mundo, não tem o real aí. Mantendo-se na casa do 100, que é onde ele tem se mantido há um bom tempo, né? Para que o real pudesse ter um pouco de chance, a gente precisaria que o DXY abaixasse também. E a Europa está num terreno misto. A Stoxx 600, as 600 principais da Europa, está subindo muito puxado pela alta do Reino Unido. O Reino Unido está subindo nesse momento 1,17%. Vou abaixar aqui a tela para vocês poderem ver melhor. O Reino Unido, que é esse aqui, está subindo 1,17%, muito pela expectativa até de juros negativos lá no Banco Central, tá? Ou pelo menos manter. Atualmente está com uma taxa simbólica de 0,1%. Então dá para reduzir, dá para ficar com uma taxa negativa ou manter. Isso deu uma animadinha lá nos mercados que está dando uma puxada. A França e a Alemanha em leve baixa e a Itália aí numa leve alta. Lá na Ásia nós tivemos em Xangai um dado muito ruim em relação à inflação. Veio um pouquinho abaixo do que se esperava, então veio uma inflação mais fraca que está dando um tom de que talvez o aquecimento da economia não seja tanto quanto esperado, porque ele está conflitando com outros dados. E no Japão, fechou um terreno levemente negativo, muito puxado por causa da Toyota. A Toyota falou, olha, o período da Toyota é de abril a abril, não é igual as outras empresas que é de janeiro a dezembro, tá? É de abril a abril. Eles falaram, olha, a gente fechou esse último período de abril a abril, né, esse último período que fechou agora em abril de 2020, com prejuízo de 1%.
Ou seja, quando o mercado estava aquecido, eles tiveram prejuízo. E agora, de 2020 para 2021, eles estão estimando aí um prejuízo de 75%. Isso deu uma desanimada aí na Nikkei lá no Japão, tá? EWZ ainda não abriu, eu não consigo mostrar aqui, ainda não temos o pré-market de EWZ. Dá um refresh aqui na tela, vamos ver. Ainda não está pré-market, está com os dados de ontem. Então, tudo bem. Olhando rapidinho o calendário, como eu havia dito, temos a ata do Copom e temos o índice lá, a inflação dos Estados Unidos, que a projeção, na verdade, é que seja uma deflação para o período de abril e uma inflaçãozinha super bem controlada para o anual, tá? Anualizado, abril, tá bom? No calendário não tem mais nada. A gente tem sim agora no nosso terreno brasileiro, né? Então, rapidinho antes de eu falar do Ibov, como eu disse na introdução, hoje tem a ata do Copom que está sendo divulgada nesse momento, o pessoal já deve estar lendo, logo aí saem os resumos aí, o que a gente acha. O que os analistas acham dessa ata, com uma projeção de baixa da Selic, derrubar a Selic. Isso joga dólar para cima, isso joga DI para baixo, isso em tese deveria jogar a bolsa para cima também, porém isso não está acontecendo por dois grandes motivos. Primeiro, que estamos diante de uma possível recessão no Brasil. As empresas não estão dando lucro, bolsa é lucro. Empresa não dá lucro, não tem por que a bolsa subir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: nós estamos com uma crise política que pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para quem tem bilhões e pode escolher investir no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, é um fato extremamente relevante e isso pode trazer para a gente uma derrubada na bolsa por fuga de capital. E hoje, agora, nesse momento, também está sendo divulgado, logo a gente vai ter as notícias aí, o vídeo da reunião do Bolsonaro que foi citada por Moro. Além disso, ainda hoje, salvo engano, mais 3 ministros vão depor no STF. Então é um dia de tensão, é um dia em que o investidor está com o dedinho no vender, porque ele está com medo. Qualquer meia notícia, ele vai cair fora, ele vai se assustar. Então, muito cuidado. Olhando o Ibov, eu venho falando já dessa cunha, né? Que era em tese para ser uma cunha ascendente, não é. E eu falo sempre que isso aqui também pode ser visto como uma bandeira de baixa, ainda que o desenho seja uma cunha, tá? Não tem problema, você tem que pensar na ideia de continuidade. A gente teve então um mastro, uma queda expressiva muito grande, e agora nós estamos tendo aqui, né? Mais ou menos neste cenáriozinho assim, como se fosse uma bandeira de baixa. Tudo bem, tem uma cunha aqui, mas é o que eu falo, a gente tem que pensar na ideia do movimento, no formato, ele não tem que ser perfeito. Bolsa não é perfeita, a bolsa é feita por seres humanos, né? De qualquer forma, o que mais está chamando a atenção foi o que eu mencionei ontem. Nós mencionei tanto no Ações no Radar nesse fim de semana como ontem, nós tivemos a perda da cunha. Depois, na sexta-feira, tivemos uma sexta-feira de alta, que o preço, né, o número do Ibov parou exatamente na linha da cunha. Ou seja, o que era um suporte, ele perdeu o suporte. Nesse primeiro momento, ele perdeu o suporte e aí ele testou o que era o suporte e na sexta-feira se provou uma resistência. Ontem nós tivemos um dia bem difícil na bolsa que confirmou que agora nós temos essa linha amarela como uma resistência que precisa ser superada. Nesse meio tempo nós temos a boquinha aqui, né, o desvio padrão das bandas de Bollinger, reduzindo a sua volatilidade. Agora está numa faixa aí de 8%. Muito, muito longe ainda dos 3, 4... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Muito longe ainda do que nós tínhamos antes aqui, né? Variações de 4%, variações aqui de 5%, tá? Então, caiu a volatilidade, mas ainda assim é muito grande, é 7, 8%. Não se deixe enganar pelo desenho na sua tela, tá? Esses candles estão comprimidos porque esses outros aqui
estão muito esticados e precisam aparecer na tela. Se eu reduzir ainda mais o zoom, né, eles já ficam maiorzinhos e aí você consegue ver um pouquinho melhor aí como que está a volatilidade. De qualquer forma, 8% ainda, mas já está reduzindo a volatilidade. Isso é bom, isso significa que quando reduz a volatilidade, tende a tomar tendência, né? Então o desvio padrão ele encolhe para consolidar uma região e aí estoura para algum dos lados, tá bom? Então, muito cuidado com isso, muita cautela, muita atenção. Hoje não é um dia muito bom para quem faz day trade. Você faz day trade, você precisa fazer, eu sei, você come o que você mata, né? Perdão, eu esqueci de falar um outro detalhe aqui rapidinho. O que está corroborando aí com uma eventual queda, que pode acabar deixando de ser, mas o que está corroborando é o seguinte. Observa que aqui eu tenho uma leve alta, né? Aqui eu tenho uma leve alta. Nesse mesmo período aqui, eu tenho no MACD uma leve alta, uma leve baixa. Tem gente que fala que não pode falar MACD nem MACD, tem que ser MACD. Bom, a gente tem uma leve baixa, ou seja, há uma divergência. Enquanto os candles estão apresentando um padrão, abre aspas, altista, o nosso indicador oscilador está apresentando um padrão baixista. Demais osciladores, como acumulação e distribuição, também apresentam um padrão baixista. O IFR, o índice de força relativa, no período comum, está neutro. Está neutro. Ou seja, o preço está subindo e o IFR não está acompanhando. Ele está neutro. Isso também é uma divergência. E o OBV, ele é muito, muito óbvio, né? Ele está deixando bem claro o seguinte, olha, aqui está subindo. Nesse mesmo período aqui, ficou flat. Aqui, nesse momento, teve uma leve baixa. O OBV acompanhou com uma expressiva baixa, tá? Então, os indicadores de oscilação estão mostrando aí pra gente uma possível queda. E isso deixa a gente um pouco a risco. A gente tem que ficar um pouquinho afastado aí e observando, tá bom? Bom, agora sim. Hoje é dia de cautela, hoje é um dia de prudência. Não dá pra gente querer se aventurar hoje, principalmente se você pensa em comprar ações. Eu não vejo agora como um momento bom para fazer compras, tá bom? Bom, é isso. A gente segue agora pelo Instagram ao longo do dia, né? Hoje eu vou ter uma atuação um pouquinho mais reduzida no Instagram, mas ainda assim vou acompanhar na medida do possível, tá bom? A você, uma ótima terça-feira, prudência, cautela, respira fundo, que hoje é um dia de testar os nervos aí. Legal? A gente se vê agora no Instagram. Tenha uma ótima terça-feira.